Quando se fala em saúde mental, muitas pessoas pensam apenas em pensamentos, emoções e estados psicológicos. Mas a ciência já deixou claro: saúde mental não acontece fora do corpo. Ela acontece no corpo e depende diretamente de como esse corpo é usado ou abandonado ao longo do tempo. Hoje, transtornos como ansiedade, depressão, estresse crônico, insônia, fadiga mental e sensação constante de esgotamento fazem parte da vida de milhões de pessoas. E não apenas por fatores emocionais ou sociais, mas também por desorganização corporal. O corpo humano foi feito para se mover. Quando esse movimento desaparece da rotina, o sistema nervoso sofre consequências reais. E isso não é opinião. É fisiologia. Diversas pesquisas mostram que a inatividade física está associada ao aumento do risco de depressão e ansiedade. Estudos publicados em revistas como The Lancet Psychiatry, JAMA Psychiatry e British Journal of Sports Medicine demonstram que pessoas fisicamente ativas apresentam menor prevalência de sintomas depressivos, independentemente da idade, peso ou condição social. Mas é importante entender uma coisa desde o início: atividade física não é tratamento isolado, nem substitui acompanhamento médico ou psicológico quando necessário. Ela é uma ferramenta de regulação, uma base estrutural. E é exatamente aí que entra a disciplina corporal. O cérebro não funciona isolado, ele recebe informações constantes do corpo: postura, respiração, movimento, tensão muscular, ritmo. Quando o corpo passa longos períodos parado, sentado, encurvado, com respiração curta e pouca variação de estímulo, o sistema nervoso interpreta isso como um estado de ameaça silenciosa. O resultado? Aumento de cortisol, maior ativação do sistema de alerta, dificuldade de relaxar, pensamentos acelerados, sono fragmentado, sensação de cansaço que não passa. Muitas pessoas dizem: minha mente não desliga. Mas o que a ciência mostra é que muitas vezes o corpo nunca foi ligado. O movimento regular atua diretamente na regulação do sistema nervoso autônomo. Ele ajuda a equilibrar a relação entre o sistema simpático, responsável pelo estado de alerta, e o sistema parasimpático, responsável pelo relaxamento e recuperação. Quando o corpo se move de forma regular, mesmo sem intensidade alta, ocorre aumento na liberação de neurotransmissores como serotonina, dopamina, noradrenalina e endorfinas. Essas substâncias estão diretamente ligadas à sensação de bem-estar, estabilidade emocional, foco e motivação. E não é preciso treinar pesado para que isso aconteça. A ciência mostra que movimento consistente é mais importante do que intensidade esporádica. Caminhadas regulares, por exemplo, já demonstraram efeitos positivos significativos na redução de sintomas depressivos leves a moderados. Um estudo clássico da Universidade de Duke mostrou que programas de caminhada tiveram eficácia semelhante à medicação antidepressiva em alguns grupos, com a diferença de menor taxa de recaída ao longo do tempo. Por quê? Porque o corpo aprende com a repetição. E aqui entra um ponto central do disciplinarismo. Disciplina não é intensidade, é continuidade. O corpo responde ao que é feito com frequência, não ao que é feito raramente com muita força. Quando falamos de saúde mental, isso é fundamental. Pessoas com ansiedade costumam evitar o movimento porque se sentem cansadas, tensas ou sem energia. Mas a ciência mostra que o movimento, mesmo leve, reduz a hiperativação do sistema nervoso ao longo do tempo. Pessoas com depressão frequentemente relatam falta de motivação. E aqui é importante dizer algo com clareza: o movimento não depende de motivação, ele cria motivação. Esperar vontade para se mover é um erro comum. O corpo precisa ser usado antes que a mente responda. O movimento envia uma mensagem clara ao cérebro: este corpo está ativo, este corpo está funcional, este corpo está em uso. E o cérebro responde ajustando seus circuitos. Outro ponto amplamente estudado é a relação entre atividade física e estresse. O estresse não é apenas psicológico, ele é corporal. Músculos tensos, respiração superficial, mandíbula travada, postura rígida. O movimento regular ajuda a dissipar essa tensão acumulada. Ele permite que o corpo descarregue estímulos que, quando ficam retidos, se transformam em sintomas emocionais. Por isso, muitas pessoas relatam que depois de um período de prática regular de movimento, sentem menos irritabilidade, mais clareza mental, maior capacidade de lidar com problemas, melhora no humor geral.
mesmo quando a vida continua difícil. Isso não acontece porque o movimento resolve a vida. Acontece porque ele aumenta a capacidade do corpo de sustentar a vida. Outro aspecto extremamente relevante é o impacto do movimento no sono. A ciência mostra que pessoas fisicamente ativas tendem a ter melhor qualidade de sono, maior facilidade para adormecer e menos despertares noturnos. Isso ocorre porque o movimento ajuda a regular o ritmo circadiano e a produção de melatonina. Além disso, um corpo que se move durante o dia reconhece melhor a necessidade de descanso à noite. Sono ruim piora a ansiedade, piora o humor, piora foco, piora a tomada de decisão e um sono melhorado sustenta a saúde mental. Tudo isso cria um ciclo. Quando o corpo se move regularmente, o sono melhora, o estresse diminui, a clareza mental aumenta, a confiança corporal retorna. E quando a confiança retorna, a pessoa passa a se perceber menos frágil. Isso é fundamental. Muitos quadros de sofrimento mental estão ligados à sensação de incapacidade, de não dar conta, de não conseguir. O movimento regular devolve algo básico: sensação de competência corporal. Não importa o ritmo, não importa a estética, importa a experiência de usar o corpo e perceber que ele responde. E esse processo ensina algo essencial: limite. Corpos que não se movem regularmente perdem a noção de limite saudável. Ou fazem tudo, ou não fazem nada. A disciplina corporal ensina modulação. Ensina quando avançar, quando parar, quando ajustar. Isso se reflete diretamente na saúde mental. Pessoas que se movem com regularidade aprendem a lidar melhor com frustração, com desconforto e com espera, porque o corpo aprende isso antes da mente. É importante reforçar: não existe fórmula única. Cada corpo responde de forma diferente. Cada história é única. Mas a ciência é clara em um ponto: o movimento regular reduz o risco de adoecimento mental e melhora a qualidade de vida. Não como milagre, não como promessa rápida, mas como estrutura. E estrutura é exatamente o que falta em muitos contextos de sofrimento atual. A disciplina corporal não é rigidez, é organização. É criar um acordo com o próprio corpo, mesmo nos dias difíceis, mesmo sem vontade, mesmo sem perfeição. Disciplina é retornar, usar o corpo, não abandoná-lo. Porque um corpo que é abandonado cobra, e um corpo que é usado sustenta. Por isso, quando falamos de atividade física e saúde mental, estamos falando de algo muito maior do que exercício. Estamos falando de responsabilidade corporal. Responsabilidade com o sistema nervoso, com o sono, com o estresse, com a própria existência. A ciência já mostrou o caminho. O corpo responde quando é usado. E é exatamente isso que sustenta a proposta de disciplina X. Não estética, não performance, não comparação, mas corpo em uso, corpo organizado, corpo disponível para a vida. Isso é disciplina, isso é saúde, isso é disciplina X.